Tem fases da vida da mulher que são mais difíceis, que a gente pode ter mais. Porque nunca é apenas a questão estética, né? A estética faz parte no nosso bem-estar de uma maneira mais global. Muitas vezes a estética é o motivador que traz aquela paciente ao consultório. Mas as varizes é sobre saúde. Há dores que não gritam, mas pesam. As pernas cansadas depois de um dia longo, os vazios que incomodam no espelho, as meias que apertam ainda mais a nossa rotina. Entre 20 a 33% das mulheres terão varizes em algum momento da vida. Para muitas, elas viram dor, queimação, feridas. Para outras, afetam a autoestima, em silêncio. Hoje vamos falar sobre varizes, vasinhos, pernas inchadas, lipedema e tudo o que circula, bem ou mal, dentro do nosso corpo. Um tema que toca saúde, estética e bem-estar. 3 palavras que fazem parte da nossa prática médica e também da vida de tantas mulheres. Bom dia, pessoal. Eu sou Eduarda Magaldi, sou médica otorrinolaringologista, especialista em plástica facial e rinoplastia. E eu sou Adriana Monteiro, obstetra, especialista em partos. E esse é o Bom Dia Doutoras. O bate-papo descontraído que você sempre quis ter com suas médicas favoritas. Hoje vamos conversar sobre saúde vascular, com a cirurgiã vascular e angiologista Maria Clara San Juan. Seja bem-vinda, Maria Clara. Obrigada, meninas. Uma honra estar aqui com vocês duas, profissionais que eu admiro. Vamos conversar. Muito obrigada. Se apresente um pouco. Então, eu sou Maria Clara San Juan, vascular, uma apaixonada aí por esse universo da flebologia, que é o cuidado das veias, das varizes, né? Que é atualmente minha área de atuação. Então, foco, né, um tema da qual eu me dedico muito para justamente poder impactar e melhorar a vida de tantas mulheres que sofrem com esse problema. Nossa, muito bom, né? Porque existe uma prevalência muito grande de mulheres que sofrem com varizes. Eu vi pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular que 38% dos brasileiros sofrem de varizes, dos quais 30% são homens e 45% mulheres, né? Enfim, as pessoas acham que homens não sofrem de varizes, mas sim, apesar de que realmente a prevalência é muito maior com as mulheres. Então, eu queria começar perguntando, qual é a diferença entre vasos, vasinhos, varizes? São todos partes da mesma caixa ou realmente cada um tem uma identificação e um tratamento diferenciado? Perfeito. Primeiro você falou num tema importante que é sobre varizes, não é uma doença exclusiva de mulheres, apesar de ser mais prevalente, mas homens também têm varizes e isso requer cuidado e atenção. Em relação a essa doença, né, que a gente ouve tanto falar e de fato algumas pessoas até acham que é estética, mas não, de fato até os microvasos e as varizes, elas são realmente algo funcional. Fazem parte de uma doença chamada insuficiência venosa crônica. Então, dentro dessa insuficiência venosa crônica, a gente tem manifestações, apresentações clínicas, que variam desde os vasinhos, os microvasos, que são as telangiectasias, né, geralmente aquelas aranhas vasculares ali de 1 milímetro, mais vermelhinhas, mais rosadinhas, até as varizes mais calibrosas, né, a partir de 3 milímetros aí, a gente quando tem vasos mais tortuosos e dilatados, a gente já tem por definição uma veia varicosa, e aí elas podem realmente crescer ainda mais, se tornar aqueles troncos venosos muito grandes, com comprometimento de veias safenas, e aí a gente tem uma gama grande de apresentação. Porque é uma rede, né? Só assim pra gente fazer as pessoas entenderem. Então, gente, não é que os vasos, eles são desconexos, né? É uma rede. E aí, eu queria já puxar um gancho, né? Quais são as fases, assim, da vida mais difíceis, né? Porque as mulheres têm a maioria disso. A gente sabe que já está ligado um pouco às questões hormonais. Perfeito. Tem fases da vida da mulher que são mais difíceis, que a gente pode ter mais. Como é que funciona isso? Perfeito. Ser do sexo feminino por si só já é um fator de risco, né, para varizes, e aí muito por conta da questão hormonal, né? Os hormônios femininos, eles enfraquecem a parede vascular, então eles acabam favorecendo o surgimento de dilatação desses vasos e causando as varizes. Fases da vida da mulher geralmente são fases de oscilação hormonal, né? E aí uma fase muito importante que está muito linkada ao surgimento de varizes é a fase da gravidez, né? A fase da gestação ali, que a gente tem tanto mudanças hormonais intensas, mas também um agravante do crescimento uterino, né? O próprio crescimento ali daquele bebê, do útero, faz uma compressão ali dos vasos intraabdominais e dificulta o retorno venoso, que é o que, consequentemente,
vai causar mais varizes e mais vazios. Então, muito frequente a mulher chegar no pós-parto ou depois que já teve seus bebês e dizer, poxa, doutora, a gravidez foi um período em que eu tive muitas varizes, que elas surgiram e agora eu vou cuidar disso. Então, assim, já permeando aí por outros fatores de risco, né? A gente tem que o sedentarismo, a obesidade, uso indiscriminado de hormônios aí também externos, né? Hoje a gente tá aí num momento de que o uso de hormônios está sendo de forma muito perigosa em alguns casos, né? De automedicação mesmo, Exatamente. né? Com hormônio, que é coisa grave, gente. Exato. Eu digo assim que hormônios, eles salvam vidas, eles resgatam autoestima, bem-estar, enfim, eles têm indicações muito claras e precisas. O importante é a gente não fazer um uso indiscriminado e irresponsável, né? Porque aí a gente permeia tanto por varizes, mas principalmente tromboses, doenças aí das mais diversas. Tabagismo, sedentarismo, que é uma coisa que eu bato muito nessa tecla também. Enfim, aí... E só tem varizes nas pernas? Não, na verdade, qualquer vaso dilatado pode ser, né, classificado como varizes. E aí a gente tem varizes em diversos órgãos e estruturas. E principalmente também questões de varizes pélvicas, varizes ali na região vulvar, varizes uterinas, varizes ovarianas. Né? Endopélvica crônica. Perfeito. Esse é um tema que também chega pra gente em consultório. Gente, eu sou curiosa, viu? São perguntas genuínas. Deixa eu te perguntar, Drica, vem muitas pacientes para você na época de gestação, se queixando de vasos, vasinhos? Vem. E às vezes o que acontece é que a mulher ela vem com uma dor inespecífica. Então ela tá lá com barrigão, né? As pernas começam a ficar um pouco inchadas e de repente ela fala assim: nossa, doutora, minha vulva tá pulsando, tá grande, tá incomodando. E no bumbum também tá saindo umas coisas estranhas e sai nos lugares diferentes. Eu falo, deixa eu te examinar pra ver o que é. Ai, vamos ver. Quando eu vejo varizes na vulva mesmo, varizes em regiões fora do habitual, né? E tem questões estéticas, mas tem questões funcionais também. Pode causar dor pélvica durante a gravidez, aquela dor inespecífica, a barriga tá ali apertando muito, então a gente tem que fazer mesmo descompressão, né? Puxar, literalmente, né? Usar suspensório para ajudar a barriga a ficar mais alta, ficar de cabeça para baixo mesmo, a gente ensina uns exercícios assim temporários. Dar o retorno venoso, né? Para ajudar esse retorno venoso. Boa parte disso melhora um pouco, né? Mas a gente sempre encaminha para o vascular depois para avaliar essa questão de varizes pélvicas, se vai precisar de algum tratamento específico, porque não é só uma questão de estética, é uma questão de dor, incomoda, lateja. Porque nunca é apenas a questão estética, né? Estética faz parte no nosso bem-estar de uma maneira mais global. Então a gente tem sim que procurar o profissional adequado quando aquela questão está nos atrapalhando, seja na forma estética, seja na forma de dor, de queimação, de cansaço, de sentimento. Na minha prática, pelo menos, vem muitos pacientes que me procuram com aqueles vasinhos na face, né, na asa do nariz. Eu queria também te perguntar, Clara, se você tem esse perfil de paciente, se existe tratamento ou algo que dê para fazer com esses vasinhos na face. Vasinhos na face é super frequente, uma queixa importante. Aí a gente acaba tendo vasos na face por questões de envelhecimento, de às vezes pele muito clara, exposição solar. Então, às vezes, a paciente vem, né, com aquela queixa, na verdade, mulheres e homens, vazio em asa de nariz, vasos em bochecha, em queixo. Aquelas veias, às vezes, mais calibrosas na testa. A gente tem um aumento aí de volume circulante. É para testar a nossa resiliência. O que não piora na gravidez, pelo amor de Deus? O cabelo. Ah, é verdade. As unhas! Pronto. Só tirando o cabelo, as unhas, tá tudo por água abaixo. Minha filha, acabou a gravidez, eu já vou mandando, entendeu, minha gente? Então, vasos na face são queixas basicamente estéticas, sim. Porque eu sempre digo, assim, não é que eles vão trazer nenhum tipo de malefício, de complicações maiores, tá? Diferentemente do cenário ali de membros inferiores. Mas os vasos da face, eles são uma queixa, inclusive, que muitas pessoas não sabem que tem tratamento, né? E aí a gente tem, sim, com resultados muito animadores, inclusive, tratamento a laser, né? Na face, a gente faz monoterapia, ou seja, somente laser. A gente não faz escleroterapia, aplicação, justamente por questão de segurança, né, microembolizações, enfim. Então, com tratamento a laser, o laser transdérmico, que é através da pele, a gente consegue ter um resultado muito bacana naqueles vasinhos ali mais vermelhinhos nesses sítios todos que eu falei. Esse laser, gente, é aquela luzinha que a gente fica vendo e acha que é brincadeira, não. Aquilo ali é laser, tem um comprimento de onda, é tratamento, viu? Exatamente. Com certeza. Aí você vê especialista falando sobre laser transdérmico para face.
para tratar esses vasinhos. Gente, não injetem qualquer coisa nas suas faces. Existem muitos profissionais que estão fazendo os tratamentos que não são adequados, à indústria de uma forma geral. Então, assim, tem que ter respeito. A face tem uma vascularização. Uma anatomia muito... uma anatomia difícil, né? Que precisa, às vezes, de um ultrassom, um exame mais próprio mesmo, para ver onde é que está aquela vascularização. Então, assim, respeitem os seus rostos. Era tudo que eu gostaria de dizer. Vamos seguir para o nosso bate-papo. E sabe uma coisa que eu tenho dúvida também, se eu puder puxar esse tema? A gente tem ouvido falar muito de lipedema, né? Que talvez exista até um pouco de hiperdiagnóstico. Vem muita gente falando, eu fui diagnosticada recentemente com lipedema, e eu não sei, nada melhora, a dieta não melhora, a academia não melhora. Você tem esses pacientes na sua clínica, claro, existe realmente esse aumento de procura por essa queixa, ou não é coisa de conversa mesmo de Instagram? Não. Sim, né? Hoje a gente está vivendo um momento aí da medicina em que a gente está tendo muito mais informação acerca do lipedema. Certamente a gente tem muito hiperdiagnóstico, mas nem é o ponto que eu queria reforçar. Na verdade, eu acho que bom que a gente tem falado sobre lipedema, porque ele tem acolhido muitas mulheres, né? Muitas mulheres que convivem com essa doença há muito tempo, há muitos anos, e não sabiam nem que ela tinha nome, né? Sabiam que tinha algo diferente em seus corpos, mas não sabia quem procurar, aonde procurar, o que fazer. E hoje, né, com essa evidência toda, cada vez mais a gente tem tido mais estudos, inclusive robustos, acerca do assunto. Ainda muito aquém do que a gente precisa, tá? Porque, assim, inclusive, muita coisa sendo feita aí nesse cenário de lipedema sem evidência. Mas é importante dizer que é um tema que tem sido cada vez mais explorado. E que bom, porque tem ajudado muitas mulheres, né? Eu gosto de citar, assim, exemplos de pacientes que vêm até o meu consultório, a gente conversa sobre a doença, e aí muitas delas saem, assim, aliviadas, né? Dizendo que, nossa, mesmo que eu não melhore 100%, porque é uma doença complexa de tratar, mas, assim, só de eu saber que a minha queixa, o meu desconforto, a minha insatisfação com o meu corpo tem nome, tem uma luz ali no fim do túnel de ajuda para buscar, eu tô mais acolhida. Então, assim, relatos realmente emocionantes, porque é uma doença muito frustrante, né? O lipedema nada mais é do que um depósito de gordura aumentado, principalmente nos membros inferiores. Então, é uma doença do tecido gorduroso e além, tá? A gente fala também já de tecido conjuntivo, articulação e tudo mais. É uma doença inflamatória crônica, mas que basicamente a apresentação clínica é um aumento de gordura, principalmente nas pernas. Temos lipedema nos braços também, associado a algumas manifestações clínicas. Então, sintomas como dor nas pernas, desconforto, sensação de peso, cansaço, né? Aquela paciente, inclusive, que tem muita relação com síndrome da fadiga crônica. Uma mulher que, né? São muitos impactos ali na vida daquela mulher, no bem-estar e na saúde dela. E eu imagino que muitas sofram com culpa, né? Aquela sensação de o que foi que eu fiz, o que é que eu poderia... O que eu não fiz. Exato, para não ter essa apresentação, se eu não malhei, se eu comi demais. E existe essa responsabilidade da mulher ou mais uma característica familiar ou mesmo de fator de... Perfeito, muito importante a gente falar isso. O lipedema é uma doença, né, hereditária. E as pessoas, às vezes, carregam essa culpa, a sensação de desleixo, né? A sociedade, às vezes, impõe isso. Inclusive da obesidade, né? Que hoje a gente tem tantos estudos que nos mostram que a obesidade é uma doença multifatorial, cheia de questões, difícil tratamento. Então, não é sobre isso. Na verdade, a gente acolhe essa mulher, essa paciente, para entender que, sim, mudanças de hábitos de vida são muito importantes. E talvez a fase mais importante do tratamento dela, mas que ela não tem culpa de estar naquela situação. Precisa sim fazer a parte dela. Então eu digo, eu vou fazer minha parte como médica, mas você precisa também colar junto e fazer a minha, assim como os outros membros da equipe, né? Hoje, para tratar lipedema, a gente precisa de pelo menos aí um bom endócrino, um bom fisioterapeuta que entenda que lipedema é uma doença e o que precisa ser feito para ela. Não é sobre massagem, não é sobre drenagem linfática, pura e simplesmente, né? A gente tem terapias manuais, enfim, é uma doença assim complexa, bem bonita até de ser estudada e que depende ali de um conjunto de fatores, mas sem dúvida, hábitos de vida, atividade física regular, uma alimentação ali balanceada, já são ali metade, né, do caminho. Legal. E falar de atividade física é um gancho que eu penso. Aquele gancho. Com relação a alguns mitos que existem ainda associados às vasos e varizes. Tem muitos pacientes, né, Dri, que a gente estava conversando mais cedo, que
questionam se eles deveriam praticar atividade física ou fazer academia com medo de que a academia possa aumentar esses vasos. E aí, mito ou verdade? Mito completo e talvez os piores mitos que a gente possa ter aí no cenário da cirurgia vascular. Porque na realidade é exatamente o contrário, né? Musculação, eu brinco que musculação é remédio, musculação é tratamento para tantas coisas hoje na saúde, né? A gente já tem hoje evidências que mostram impacto em cânceres, enfim, saúde mental, inclusive. E também nas varizes. Então, inclusive, quem tem varizes deve fazer musculação, porque musculação vai melhorar seu retorno venoso, né? A bomba ali da panturrilha, aquele músculo que a gente tem ali na famosa batata da perna, em que a gente tem um fator ali de ejeção de sangue muito importante. Então, é muito relevante que a gente faça um fortalecimento de musculatura para melhorar, inclusive, tanto os sintomas relacionados a varizes, como dor, desconforto, sensação de peso, quanto a progressão da doença. Então, varizes não é causada por musculação. Quem tem varizes pode e deve fazer musculação. Bom, minha gente, momento consulta. Sempre tem, viu, Clarinha? Momento consulta. Repara. A gente passa muito tempo em pé, você também, né? Fazendo cirurgia, 3, 4 horas. Eu fico, às vezes, horas no parto. Nossa, amiga, eu também. Às vezes minhas cirurgias são 4, 5 horas. E olha que nunca começa a cirurgia na hora do centro cirúrgico, né? Então tem aquelas horas antes, as horas depois. Isso. E aí a gente vou com aquela pergunta bem feminina, viu? A meia, mito ou verdade, ela evita ou não as varizes? Entramos num tema que eu adoro, eu sou uma entusiasta das meias. As meias têm indicações muito boas e são muito importantes para a nossa circulação, mas eu preciso dizer que elas não evitam o surgimento de varizes. Nossa, sério? Rapaz, agora eu tomei uma volta, viu? gente tem, né, essa ideia de que, se eu usar meia ali diariamente, sempre, a vida inteira, eu não vou ter varizes, e isso não é uma verdade. Na verdade, a indicação da meia, ela é bem objetiva para sintomas. Então, aquela paciente ou aquele paciente que tem sensação de cansaço, dor na perna, inchaço, esse é o paciente que melhor se beneficia da meia. Óbvio que indiretamente, pois é, isso é uma coisa que as pessoas surpreendem, né? Eu não sei se eu tô feliz porque eu esqueci de usar as meias todos esses anos e não tenho varizes, ou se eu tô triste que agora eu vou ter que essa tortura. Mas eu sou uma defensora das meias e não é para ser, por exemplo, uma tortura e etc, como muitos pacientes trazem, né? Hoje em dia a gente tem uma gama muito grande de meias elásticas, né? Tecidos, enfim, fibras, várias tecnologias associadas para a meia ser sim algo confortável. Eu uso bastante nos meus dias que eu vou ficar muito em pé, muito sentada. Eu opto por usar, mas principalmente para eu conseguir um conforto melhor para minha circulação. Indiretamente, a gente acaba que vai estar dando um auxílio ali para aquele bombeamento de sangue e, consequentemente, pode ou deve impactar aí no surgimento de varizes, mas na literatura médica a gente ainda não tem nada que comprove que o uso crônico de meia vai impedir o surgimento de varizes. E é a mesma coisa. Pois é. E a mesma coisa para academia também não impede varizes na academia? Não, na verdade, a academia, né? A gente acabou já falando que academia e varizes não existe aí uma relação direta sobre isso. Então usar aquela meia na academia. Mas para muitos benefícios de, principalmente, performance, né? Hoje em dia a gente tem linhas de meia de exercício físico, né? Para atletas, corredores, pessoas aí que fazem triatlon e até pessoas que não são atletas de alta performance mesmo. Mas são atletas. Mas assim, que fazem musculação e tudo, porque a gente diminui vibração de fibra muscular, lesão de fibra muscular. Então a gente melhora, né, o condicionamento ali daquele músculo no dia seguinte, menor liberação de ácido lático, consequentemente menos dor pós-atividade física. Além de melhorar o inchaço, o edema, enfim. Então melhora o conforto, né, da pessoa que está usando. Tanto a pessoa que está em pé fazendo cirurgia, quanto a pessoa que está malhando lá na academia. Exatamente. E a gente consegue trazer, na verdade... Estamos salvas, Eu tô mais satisfeita agora. Eu faço E eu uso meias, inclusive, e estimulo minhas pacientes a usar meias nas mais diversas situações, né? Então, assim, por exemplo, eu vou viajar para um lugar frio, eu levo minhas meias pretas, minhas meias inteiras. Então, assim, às vezes eu tô lá de saia, com bota, com tênis, e a gente tá ali usando a meia elástica que tá trazendo um conforto melhor pra minha circulação, sem necessariamente precisar ficar, né, feio, estranho, estigmatizante. E hoje em dia tem várias meias coloridas. Tem pra quem quer ir em academia, usar cores, ou centro cirúrgico, muitas médicas, colegas, enfim, me pedem indicação meia rosa, meia azul. E tem também essa questão de que para cada situação tem uma meia, né? Isso eu não posso ter uma meia e usar para tudo.
Na verdade, assim, o que a gente vai indicar é a compressão, e aí o que vai variar realmente é o tipo do material daquela compressão. Entendi. Mas é importante, sim, passar na avaliação médica, entender qual tipo de meia você precisa, qual tamanho de meia, qual compressão. A gente existe, né, indicações claras. Então, assim, meia é remédio, só que em forma de meia. Então, assim, é uma coisa que tem que ser bem indicada, porque ela, quando bem indicada, traz muitos benefícios. Inclusive, muito importante a gente falar sobre prevenção de trombose, né? Então, assim, viagens longas, sejam elas viagens aéreas ou viagens terrestres, enfim, quando a gente tá ali longas horas, imobilizada, né? Hoje a gente tem como descrição viagem longa acima de 3, 4 horas, a gente deve sim fazer uso de meia para prevenir trombose. É a síndrome do viajante, né, que chama. Exatamente, né? Alguns sintomas relacionados a viagens, como sintomas, dor nas pernas e também a trombose. E aí a gente vai individualizando aquela pessoa para ver se além da meia ele precisa de outras coisas para prevenir, como às vezes um anticoagulante e tudo mais, mas mais uma vez precisa ser algo bem individualizado. Até porque tem meia que vai até o joelho, tem meia que vai até a coxa, tem meia que vai até cá em cima. Exato. Então, assim, eu gostei desse pedaço que você pegou, porque às vezes as pessoas, elas vão ali na farmácia, né? Não, minha perna tá inchada. Aí pergunta pro moço balconista, porque não é o farmacêutico, que meia eu compro aqui? Então, assim, tem algum risco usar uma meia, assim, de alta compressão, que não é indicada, né? Sem diagnóstico? Eu sempre reforço que o ideal é a gente poder fazer um diagnóstico adequado para que a gente possa indicar uma meia que seja a que você precisa, para não ficar nem subdose e nem superdose, né? Então, assim, por exemplo, óbvio, em casos mais extremos, mas pacientes que são arteriopatas, sem pulso, muitas vezes eles não sabem que eles têm problema nas artérias. Esses pacientes têm contraindicação a meias elásticas, porque a gente vai estar diminuindo ali a circulação arterial dele, tá? Então, assim, óbvio, são casos mais extremos, mas é importante a gente avaliar com Doppler, avaliar numa consulta para a gente poder direcionar exatamente o que você precisa. Além de não exagerar, às vezes, sem precisar, e aí a pessoa ficar com aquele estigma de que meia é ruim, de que meia não presta e passando essa informação para frente, quando na verdade a meia é muito bem-vinda no nosso cenário aí da circulação. E é interessante trazer isso da individualização do tratamento, né? E meia como tratamento, pois o próximo tópico que eu quero trazer é sobre o que tem de novo no tratamento. Como é tratado esses vasos, vasinhos, varizes, tanto no plano do consultório quanto cirúrgico. Perfeito. A cirurgia vascular é uma área, assim, que avança muito, tá? A gente sempre tem novidade, mudança de... Enfim, agrega coisas novas justamente para a gente trazer mais assertividade ao tratamento. Então, hoje, atualmente, a gente tem conseguido substituir praticamente mais de 80% dos casos que antes eram cirúrgicos para tratar em consultório. Que o que nos permite isso é a associação de técnicas. Então, hoje a gente tem um leque grande aí de técnicas, né? Permeia por laser transdérmico, espuma densa, escleroterapia, microagulhamento, que a gente tem feito ali infiltrado, perivaso, enfim, diversas coisas que nos ajudam a conseguir um resultado bacana No naquele paciente. consultório. E no consultório, E né? pra mim, que desmaia com dor, Então, uma outra coisa super isso é legal. real, hein? Hoje, Síndrome vasovagal. perfeito. Pacientes que têm pânico, fobias de agulha, né, na verdade, um fator, uma objeção ali muito importante. Porque aí Então, teria que hoje, ir pro centro, né? exato, Perdeu o dia, ou né? exatamente. Se tiver indicação de ir pro centro, ideia pro centro. Mas hoje a gente tem também diversas tecnologias na clínica que conseguem trazer um tratamento de varizes sem dor. Então, a gente tem ali uma sedação com óxido nitroso, que é um gás que a gente consegue associar de forma segura, né, com toda a monitorização devida, com toda a liberação devida, para que a gente possa trazer para o paciente uma melhora dessa sensibilidade de dor e ela possa tolerar o tratamento dela de forma confortável e prazerosa. Olha que legal. Então, a gente tem essa tecnologia na clínica e é algo que realmente tem feito a diferença, assim, mudou o curso, eu diria, do tratamento de varizes, porque muita gente, inclusive, vem com aquela ideia retrógrada de que, o tratamento de varizes tem que ficar com aquelas faixas, dói muito, 1 milhão de aplicações, isso é passado, né?
Hoje a Eu achava gente que ainda era assim. Hoje a gente geralmente estrutura um plano de tratamento muito bem personalizado, individualizado, usando ali rastreio diagnóstico com o Doppler, realidade aumentada. Então a gente vai estruturar para você um plano de tratamento em que você não precise vir milhares de vezes. Geralmente eu combino ali com a paciente 3 vindas ao consultório de forma assertiva, até um pouquinho mais longa, 1 hora, 1 hora e meia, depende de TMH também, né, amiga? Mais praticidade, né? Necessária. Você tem essas Praticidade. opções. Porque varizes não é sobre estética, né? Muitas vezes a estética é o motivador que traz aquela paciente ao consultório. Mas as varizes é sobre saúde, né? É sobre bem-estar, é sobre conforto e é sobre liberdade de você poder usar a roupa que você escolher, de você poder frequentar os lugares que você escolher. Né? Então eu digo assim, não tem nada melhor do que ser coroada ao final do tratamento com aquela paciente que diz: nossa, Clara, agora eu vou à praia com minha família de forma tranquila e segura. Eu coloco meus shorts, eu uso saia. Então, assim, isso é muito bacana. Porque às vezes quem olha de fora e que não sofre com aquela doença não entende talvez a dor daquela paciente que tem varizes, que é um limitador, né? A nossa vida já tem tantas questões aí e você chegar e não poder usar a roupa que você quer por vergonha, né, de algo que está no seu corpo é muito ruim. Então eu gosto muito de ser ali uma ferramenta, um instrumento dessa mudança. E aí trazer bem-estar, autoestima e saúde, porque mais uma vez não é sobre estética, é sobre saúde. Então melhorar sintoma, dor, desconforto, sensação de peso, principalmente para esse universo nosso de mães, né, mulheres que já cuidaram de tantos e cuidam ainda de tantos, né? A gente precisa ter um tempo pro nosso cuidado, né? Pra gente se olhar e dizer, não, agora eu quero cuidar de mim. E é o meu dia a dia, né? É o que eu ouço aí de tantas mulheres. Eu acho que usar a tecnologia, né, a modernidade, óbvio, um embasamento direitinho, mas para que a gente não fique perdendo tempo também, né? Perfeito. E aí eu queria já puxar um outro gancho. Sessão picaretagem. Vamos começar. Sessão picaretagem. Pode Hoje, ser, diga. a gente tem visto diversas, do sebo de carneiro, tá? Ao creme de arnica. A gente tem visto também tratamentos até mesmo invasivos, feitos às vezes por não médicos, tá, gente? E eu queria que você falasse um pouco, né? Ok, realmente estão habilitados a fazer, do ponto de vista de diagnóstico, de melhora real, De segurança também. segurança. Me fale um pouquinho. Olha, eu acho, no mínimo, corajoso, né? A gente entregar a nossa circulação e a nossa saúde a um profissional que não está habilitado para cuidar disso, né? Hoje em dia, a gente tem congressos exclusivos de veias, de varizes, né? Um detalhamento ali, a gente tem mapeamentos muito mais intensos hoje, para a gente entender exatamente cada conexão, o que está causando aquilo, se tem problema na safena, se não tem, para chegar alguém simplesmente de forma mecânica e achar que só aplicar um líquidozinho no seu vasinho vai resolver aquele problema. E não é sobre isso. Quem é meu paciente sabe que eu não abro mão de fazer um Doppler bem feito, um Doppler detalhado, de entender, de mapear, de desenhar muitas vezes ali o que é que a gente vai começar a tratar, né? Além dos riscos mesmo de procedimentos mal sucedidos, né? Riscos de feridas, riscos de úlceras, riscos de injeção inadvertida de produtos que podem causar trombose. Então é sim algo que a gente precisa ter cuidado e escolher muito bem o médico, o cirurgião vascular, que vai cuidar da nossa circulação. Então, assim, não infrequentemente eu começo a jornada de tratamento da minha paciente, eu digo, hoje eu nem vou, talvez, mexer nos seus vasinhos, eu vou querer começar por baixo, eu vou querer cuidar primeiro das nutridoras, das veias safinas, daquilo que está causando aqueles vasinhos, porque o vazio, na verdade, é a ponta do iceberg, né? Então, se eu só tô tratando os vasinhos ali, não tratando o que está nutrindo aqueles vasinhos, eu vou estar enxugando gelo, perdendo tempo, perdendo dinheiro, tá? Então, assim, eu acho que ninguém tá disponível mais para isso, né? Então, eu acho... riscos também, né, de estar tratando uma coisa... Exato, além dos riscos de estar tratando de forma inadvertida. Com certeza. Então, assim, inventaram um nome para isso, enfim, um monte de loucuras, na minha E opinião. eu acho que é interessante. Eu prefiro sebo de carneiro. Faz menos mal. Pelo menos não faz Não nada. tá injetando nada em você, mas assim... Realmente, a doença venosa é uma doença complexa, né? Assim, hoje é o meu foco de atuação, eu sou uma apaixonada pelo universo das varizes e eu acho que a gente tem que cuidar dela da forma que ela merece ser cuidada, né? Detalhar para ela cuidado, atenção, porque é algo, sim, complexo. E eu acho que é muito interessante, assim, fechar de uma forma geral que o nosso
nosso ouvinte entenda que os vasinhos, eles não contam a história toda, né? Às vezes é só o que está por cima. Então, a gente precisa realmente de uma avaliação especialista, individualizada, humanizada, competente, para ver o que é que está ali por baixo, o que é que está causando. É apenas o fator hereditário? É o fator hormonal? É o momento de vida? Ou realmente existe uma patologia um pouco mais grave que deva ser atendida, né? Deve ser tratada com atenção para que aquilo seja sanado, aquela doença seja tratada no seu ponto de vista mais holístico, né? Tanto na estética, da função, da dor e tudo mais. E aí eu vou puxar o gancho, Clara, que também, mito ou verdade, quando a gente trata esses vasos e a gente faz todo esse mapeamento, eles voltam? Não, eles não voltam. Na verdade, varizes tratadas de forma adequada, com tratamento de veias nutridoras, que são as reticulares, com bom mapeamento de ultrassom Doppler, a gente não espera que aquele vaso volte. O que acontece varizes é uma doença que não tem cura. É uma doença crônica. Então, outros vasos podem surgir ao longo da vida, por isso a importância de manutenção, né? De visitas ali regulares ao angiologista, do mesmo jeito que a gente se cuida indo a um gineco, indo, né, a um dermato, cuidando, enfim, da saúde de forma continuada, é importante a gente ter um angiologista, cirurgião vascular, para chamar de seu, né? Para estar fazendo ali um Doppler, para quem tem varizes, um Doppler anual, e tá vendo quando surgirem aqueles vasos, aquelas varizes, a gente está cuidando até de forma menor, né? Para não deixar aquilo acumular tanto, e aí depois a gente tem que fazer um tratamento muito mais extenso, demorado, enfim. Então a variz não tratada, ela pode ir piorando progressivamente? Sim, com certeza. Ela é uma doença progressiva. Ela pode ir aumentando de calibre, alterando coloração de pele, né? O que a gente chama de dermatite ocre, que é aquele acastanhado ali da região do tornozelo. Sim. Dali para frente a gente tem lesões mais de subcutâneo com formação de úlceras, que são as feridas. Então, assim, é uma doença realmente que é progressiva. Legal. Vamos trocar uma roupa, então, né? Acho. Então vamos. E me fale um pouco, salto causa ou não causa varizes? É um tema polêmico. A gente não tem evidência na literatura de que salto alto está relacionado diretamente às varizes, então eu não indico que ninguém não use salto, tá? O que a gente sabe é que o salto muito alto, assim como às vezes o sapato totalmente plano, ele atrapalha um pouco a nossa circulação e o bombeamento ali do sangue. Então, o que eu indico para minhas pacientes é optar por sapatos mais em bloco, aquele salto médio, porque aquilo tem uma resposta melhor né, no âmbito da nossa circulação. Agora, linkar o uso do salto com o aparecimento de varizes, não. Essa informação é Eu relevante. parei de usar o meu. Nem o meu. Vou trazer para minha mãe, ela vai ficar tão feliz. Exatamente. Segunda pergunta. Cremes ou dermatocosméticos podem eliminar as varizes? Seria um sonho, né? A gente não precisava nem estar se dedicando tanto, eu diria, mas obviamente não, e é uma dúvida muito pertinente, porque alguns pacientes trazem isso e a gente hoje nesse universo de rede social vê um monte de coisas mirabolantes, né, de cremes e tópicos ali prometendo cura de varizes, e isso infelizmente não existe, né? Os cremes, na verdade, e os cremes indicados e seguros, eles entram para nos ajudar no alívio de sintomas. Sensação de peso, cansaço nas pernas, aquela sensação de calor, coceira, tudo isso está relacionado às varizes, mas dizer que o uso do creme vai melhorar, ou atenuar, ou clarear, ou fazer desaparecer varizes, isso é um mito completo. E outra dúvida também, agora é uma dúvida real mesmo, viu? É dúvida de colega, tá? Eu sou do tempo, porque eu gostava de vascular, de que a gente praticamente arrancava a safena, né? Então, assim, a gente tá falando que vai no consultório, vai fazer múltiplas coisas, etc. Mas e a cirurgia da safena, né? Que o povo diz que é a mãe de todos os vasos. Ainda é assim, vai pra lá, faz cirurgia, arranca, aí usa faixa, aí fica com cicatriz, né? Que ficava com a cicatriz. Como é que tá essa parte aí, diante desses avanços? Eu acho que a área da safena talvez seja a área que mais avança e segue sendo estudada aí na área de cirurgia vascular. Hoje, o padrão ouro para tratamento de safenas com refluxo é a termoablação, né? E aí, o endolaser ou a radiofrequência. O que é isso? Através de uma fibra de laser, punção ali é criada, a gente punciona no meio da perna, sobe uma fibra de laser,
dispara, né, aquela luz do laser e vai queimando aquela safena por dentro. Então a gente não arranca mais a safena como era antigamente, né? A safenectomia clássica. Então, né? A safena continua ali dentro, mas ela fica uma cicatriz. Né? A safena segue dentro do organismo daquele paciente, mas ela fica uma cicatriz. Então, ela para de trazer os problemas que uma safena disfuncional e doente causava. E tudo isso ambulatorialmente? Tipo, dentro do consultório? Pode ser feito sim ambulatorialmente, ou pode ser feito também a nível de hospital dia, mas sem necessidade de internação, de dormir no hospital, anestesia local, com sedação já é suficiente. Tá? Então, assim, realmente foi uma área da cirurgia vascular que mudou e que tem se modernizado muito. E é a técnica padrão ouro, tá? Nos guidelines é a técnica padrão ouro para tratamento de safena. Essa foi a pergunta genuína. Então, é algo muito interessante e que a gente tem feito bastante com resultados realmente muito animadores. Porque o paciente consegue voltar para suas atividades habituais de forma muito precoce, não tem necessidade de repouso, de ficar acamado, aquelas faixas também, coisa do passado, tá? Então, é uma cirurgia que o paciente faz, sai andando, no outro dia ele já está ali fazendo suas atividades habituais ali de forma muito tranquila, não é esperado que tenha dor, maiores desconfortos, então é algo realmente muito seguro e muito bem tolerado. Tecnológico, né? Que bom que a medicina tem nos permitido evoluir para isso. Olha que maravilha, foi muito bom ter trazido, né? De muita informação nova. Clara, muito obrigada por ter vindo aqui hoje. A gente está tentando marcar esse encontro, já tem um ano. Já. Vai fazer 10 temporada. Desde a primeira temporada. Agendas das 3. Não coincidiu de jeito nenhum. Graças a Deus deu certo. Eu queria que você contasse para os nossos ouvintes onde é que eles podem te encontrar, seu hashtag, seu Instagram. Eu tenho meu canal no Instagram, doutora Maria Clara San Juan, ponto vascular, que eu gosto muito de estar falando sobre esse tema, né? Que eu acho que eu deixei bem claro que eu amo, né, esse universo aí todo de saúde vascular. Para quem quer acompanhar um pouco mais aí do meu trabalho ou se interessa por esse universo aí de varizes, veia, saúde vascular, meu Instagram é @doutora-maria-clara-san-juan.vascular. Eu, pessoalmente, respondo todo mundo que entra em contato comigo. Adoro ali ficar trocando figurinha. É um prazer quando eu recebo essas pacientes que me acompanham no Instagram, no meu consultório, né? Parece que já se conhece. É muito bacana a internet aproximando pessoas. Então, é isso. Eu atendo na Clínica San Juan, no bairro do Itaigara. Vai ser um prazer poder ajudar aí, mudar, impactar aí tantas jornadas de tanta gente que sofre com varizes. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Queria agradecer também a nossa audiência. Mandem para as amigas, mandem para as vizinhas, né? Mandem para suas mães. Sigam a gente no Spotify, @BomDiaDoutoras, no YouTube e onde mais você quiser ouvir o seu podcast favorito. E lembrem-se, mulheres, vocês podem tudo. Até o próximo episódio. Até mais. E este foi o episódio de hoje. O que mais você gostaria de ouvir? Deixe nos comentários. Se inscreva no canal para que esta página atinja ainda mais mulheres incríveis como você. E se estiver ouvindo no Spotify, agradecemos pelas 5 estrelas. Até semana que vem!